Mais uma sexta-feira chegou e uma oportunidade mais que Deus nos dá de nos podermos reunir em família, nós convosco e vós aí em casa, uns com os outros, pela graça de Deus. Damos as boas-vindas a todos vós, desejamos que esta semana possa ter sido uma semana de vitórias, se calhar com alguns desafios, algumas preocupações que ainda estão aí no coração, mas aproveitarmos estas horas do dia santo de sábado para realmente comungarmos com Deus, irmos à igreja, estarmos em família reunidos, para que o Senhor nos possa abençoar e possa ajudar-nos a ultrapassar os desafios da nossa vida. Nós damos as boas-vindas a todos vós, relembramos também aos mais pequeninos que nós teremos a nossa habitual história infantil e depois todos juntos teremos um momento também para cantarmos e para louvarmos o nome do Senhor. Como sabem, nós tivemos o nosso primeiro programa há 15 dias deste ano e esta primeira fase de programas é com famílias que tiveram o espírito de serviço de poder vir até o continente, portanto, da Ilha da Madeira, para fazermos aqui em Lisboa as filmagens. Esta semana, uma vez mais, nós temos outra querida família que nós damos as boas-vindas. Muito obrigada, Nilza, obrigada, Ivo, por vocês estarem connosco. É um prazer, é um privilégio muito grande e agradecemos muito o facto de estarem aqui connosco. Okay? Vós viestes acompanhado do vosso pequenininho, portanto, o João, que tem 10 mesinhos. Nós ainda pensamos ter o João aqui no programa. Mas o João achava muita graça aos microfones e a tudo isto, então não dava muito jeito. Então o João está aqui pertinho e os pais também estão aqui sereninhos para podermos... E o cenário. E o cenário também ia sendo destruído, é verdade. Mas o João é muito pacífico, é muito pacífico. Meus queridos, obrigada uma vez mais. Nós vamos, nesta primeira parte, eu gostava muito de poder conhecer um bocadinho, e para os nossos queridos irmãos, os vossos backgrounds espirituais, ou seja, que heranças espirituais vós tinhas na vossa família. Como é possível hoje estares aqui, pela graça de Deus, a testemunhar do nome do Senhor. E a começar por ti, Ivo, por favor. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Ora, essa. Mas a minha família, já a minha mãe Sim. E o meu pai eram adventistas. Okay. A minha mãe, curiosamente, conheceu a mensagem através do pai e da vizinha. É algo assim, uma história interessante. O pai estava a limpar a rua, perto da igreja da Rua Conceição, na altura. Portanto, dá para precisar a data, mas eu não sei assim de cor. Ouvi os cânticos e achou interessante. Então, mas cânticos aonde? Era na rua, na igreja. Da igreja de então? Na igreja de então. Em 1960 e qualquer coisa, ou 50 e qualquer coisa. E ficou encantada pelos hinos? Pelos hinos. Mas entrou na igreja e gostou bastante. E voltou a casa e disse à sua esposa: olha, aquilo é bom para ti e para os teus filhos. Eu ainda gosto das minhas coisitas, mas eu acho que tu devias ir lá. E então a minha avó e a minha mãe, com as vizinhas, começaram a ir à igreja desde então. Que giro, só por eu ter ouvido. Só por ter ouvido E nem foi ele que quis ir, no fundo foi ele o instrumento que acabou por convidar a avó e as filhas. Ele achou que se calhar não era o momento dele. Exato. Mas que era bom para a sua família, aquilo, e ele quis aquilo para a sua família. Então, quando tu nasceste, portanto, os teus pais já estavam na igreja? Sim. Curiosamente, o meu pai teve o batismo no mesmo dia da minha mãe. A história do meu pai é ligeiramente diferente, foi através de um amigo, o meu tio Isidro, que conheceu a mensagem, partilhou a mensagem entre os amigos, decidi-se, ainda era um jovem adulto, nesta altura que a minha mãe começou a ir, tinha 5 anos, portanto era uns 10 anos antes do meu pai. O meu pai, ainda jovenzinho, decidiu ir com os amigos à igreja e, engraçado, batizaram-se na mesma cerimónia. Sim. Então, Ivo, diz-me uma coisa, tu ainda te recordas, portanto, dos primeiros anos, portanto, a tua igreja sempre foi a Igreja do Funchal, sempre lá estiveste. Sim. Como é que foi a tua infância, a tua juventude na igreja? O que é que tu te recordas? Ainda antes da juventude, os primeiros anos, exatamente. Portanto, numa família agitada, com 6 filhos... Pois é, porque vós sois uma família muito grande. Eu achei muito interessante porque no testemunho que tu partilhavas comigo, portanto, houve um tio, teu... Sim. Que teve uma frase muito interessante, tanto para a tua mãe como para o teu pai. Se quiseres partilhar isso, até parecia profecia. Exatamente, foi. Portanto, o meu pai e a minha mãe, após o nascimento da Daniela, o Miguel, que será, portanto, o primeiro casal dos meus pais,
disse, epá, vocês têm filhos tão bonitos que quem tem filhos assim devem ter meia dúzia. Uma meia dúzia. E então, assim foi, não é? E não é que foi mesmo uma meia dúzia. Assim foi. E eu sei que, se calhar, os 2 últimos, não é? Já Sim, foi quer dizer, uma surpresa para a mãe, não é? O primeiro casal, sim, o primeiro casal foi giro, o segundo casal foi ainda mais giro, portanto a minha estava... A partir daí, passámos 4, já seria uma conta jeitosa. 5 anos depois vinha a minha mãe. E ainda faltava mais um. E 5 anos depois, aproximadamente, veio o Levi. Então diz-me uma coisa, a tua mãe teve o último filho, recordas-te mais ou menos a idade? Em 1986, sim, o meu irmão. Ok, o mais novinho, o mais portanto novinho. o mais novo. O mais novinho que agora já tem, portanto, 29. Os 29 anos, exatamente. Então vós, portanto, uma grande família na igreja, portanto vós sim, com grande envolvidos... Cultura. Sim, grande cultura na igreja, muitos ativos, tanto nos escuteiros como em tudo que... O meu irmão fazia lindas músicas, a minha irmã também. Nós sempre tivemos acesso a um pouco de tudo na igreja. A igreja era muito ativa. Eu lembro de participar, por exemplo, nos desbravadores, em que nós éramos o maior grupo. Pois. Nós vínhamos aí em peso, com t-shirt da Madeira, desculpa. Exato. Foi uma fase da Igreja do Funchal onde o grupo de jovens era muito grande. Era muito forte. E nós, a escola também participava, dava grande ajuda nessa coisa, mas nós próprios conseguíamos contagiar os jovens de outras escolas. E conseguimos ter um grupo bastante dinâmico. Um bom grupo. E sempre, portanto, a minha experiência na infância na igreja foi sempre enriquecedora. Ok. Sempre com experiências enormes. Recordas com muito carinho todos esses anos. Eu era um bocadinho traquina, andava sempre um pouco por ali. Nos acampamentos gostava muito de cair e cortar-me. Pois. Mas graças a Deus, eu lembro me recordo de um episódio de um acampamento em que durante a noite, numa pista noturna, supostamente numa pista de aproximação, que não devíamos usar uma lanterna, a lanterna caiu, ficamos sem menos uma lanterna luz. E depois acabo por cair num sítio qualquer. No outro dia seguinte fomos lá tentar buscar a lanterna, que eu recordava mais ou menos onde era. E depois chegamos lá e os dirigentes disseram, tu caíste por aqui? Foi. Sim, caí por aqui. Está tudo ok contigo? Uau. Graças a Deus. Aí é que tomaste consciência do... Sim, não tinha-me apercebido. Ora bem. Onde é que tinha aqui? Ivo, nós já lá vamos continuando depois na tua juventude. Nilza, é diferente, portanto, a tua herança espiritual. Eu sei que conheceste só depois, na altura em que conheces o Ivo, portanto, a mensagem. Já lá vamos a essa parte também. Eu gostava só de conhecer um pouquinho, antes de conheceres a mensagem, na tua família, nos teus pais, na tua casa, havia alguma prática religiosa? O que é que tu recordas? Nós realmente, os meus familiares, na verdade, e a minha mãe e o meu pai, são de origem da Igreja Católica. E nós frequentávamos algumas vezes a igreja, mas o que mais marcante da minha vida foi o facto de eu estar do 5º ao 9º ano num colégio da Igreja Católica também, em que foram passados muitos valores. E lembro-me perfeitamente que nós, quando as pessoas entravam dentro da sala, nós tínhamos um respeito, nós levantávamos, saímos todos os dias de manhã, nós rezávamos, e as pessoas mesmo, as minhas colegas de infância, foram pessoas que eu aprendi muito. E eu acredito que o facto de eu poder receber a mensagem na altura em que conheci o Ivo vem de aí, porque também os meus pais sempre tentaram dar o seu melhor e passar o melhor que tinham para mim. O que eu aprendi nesse colégio, ainda dou graças a Deus por ter estado nesse colégio. Era um colégio que não era muito barato, não era fácil de estar lá a estudar, e os meus pais fizeram um esforço que viam que eu gostava muito, porque eu dei valor ao poder estar lá. Ao contrário de quando as pessoas tinham possibilidades para estar lá, os meus pais faziam um grande esforço económico para poderem me manter lá. Lembro que o meu pai, um 7º ano, disse, tu vais ter que sair do colégio. Para mim foi aterrador e olha, falava com Deus à minha maneira, não sabia... Ou seja, eu rezava, não era como o hábito que nós tínhamos, mas também tinha o hábito de falar com Deus. Então já era algo de palpável, de experimental, ou seja, Deus na tua vida, embora não tivesse o resto do conhecimento que depois vais ter, mas já tinhas uma prática com Deus e de oração, e Deus já representava alguma coisa na tua vida. Sim, claro. Maravilhoso. E depois, claro, no fundo, essa sensibilidade acaba, depois Deus te dar o resto da luz
através do conhecimento que acabas por ter depois do teu namorado, que seria depois o noivo e seguidamente o marido. Nós já lá vamos. Nós agora temos lá em casa alguém ansioso, que são sempre os nossos pequeninos, e também para o João, que depois o João, que não está aqui agora, mas depois vai ver os papás, para ouvir a história bíblica. Nós vamos dar então a palavra à Nice, que nos vai trazer mais uma história da Bíblia. Olá princesas, olá príncipes! Hoje vou contar-vos uma história muito especial, a história de um menino que deu um presente para Jesus. Sabem, Jesus gostava muito de contar histórias, de falar com as pessoas, e as pessoas gostavam muito de ouvir Jesus, então seguiam-no para todo o lado só para o poder ouvir. E naquele dia não foi diferente. Jesus esteve a falar com as pessoas, estava uma grande multidão, mais de 5.000 pessoas para ouvir Jesus. E chegou a hora da refeição e estava toda a gente com fome. E Jesus preocupa-se com as pessoas. E Jesus falou com os discípulos: precisamos de arranjar alguma coisa para eles comerem, estão todos com fome. Mas os discípulos disseram: Jesus, são mais de 5.000 pessoas. Nem temos dinheiro, nem nenhum sítio onde arranjar tanta comida. E sabem quem é que apareceu? O menino generoso. Sabem o que é que o menino tinha levado? Ele tinha levado um cestinho para o seu lanche, com 2 peixes e 5 pãezinhos. E sabem, o menino deu tudo o que tinha para Jesus. Deu o seu lanchinho todo para Jesus. Vocês acham que 5 pães e 2 peixinhos chegavam para 5.000 pessoas? Não, claro que não. Mas Jesus é fantástico, não é? E faz muitos milagres. E foi isso que aconteceu. Jesus curvou a sua face, fechou os seus olhinhos, pediu a bênção pelo alimento e depois começou a repartir. Sabem? Aquela comida deu para toda a gente. Todos comeram peixe, pão, todos estavam muito felizes com o milagre que Jesus tinha feito. E sabem, no final, os discípulos ainda conseguiram recolher alguns cestos cheios de comida. Ainda tinha sobrado comida. Chegou para todos e ainda tinha sobrado. Tudo porque um menino generoso ofereceu aquilo que tinha para Jesus. Ofereceu o seu melhor para Jesus. Sabes? Jesus também está à espera que tu lhe dês o teu melhor. Espera que lhe dês o teu coração. Jesus pode fazer muitos milagres. Ele está à espera da tua entrega. Não te esqueças, dá o teu coração a Jesus. Ele vai fazer muitos milagres. Um grande beijinho e até à próxima história. Tivemos a bênção de ouvir mais uma história e com certeza gratos ao Senhor, porque na Bíblia nós encontramos estes ensinamentos que nos ajudam todos os dias da nossa vida, não só aos mais pequenos, mas também a nós que já temos mais anos. Nós vamos continuar a nossa conversa agradável com o casal Gonçalves, portanto, que aqui está presente esta noite. E há pouquinho nós estávamos a falar, portanto, dos primeiros anos, portanto, da tua infância, que recordas com muito carinho e que realmente foram grandes vitórias espirituais no teu envolvimento na igreja, com outros amigos. A herança também que, pela graça de Deus, embora fosse ainda numa luz mais limitada, tu, Nilza, és crente no Senhor, praticas, portanto, a fé que tu conheces e que tu sabes nessa altura. Eu gostava agora, Ivo, que tu pudesses falar um bocadinho da fase da juventude. Portanto, tu, entretanto, tens a oportunidade de vir fazer os estudos para o continente e creio que aí há uma experiência enquanto jovem que tu recordas também. Portanto, é os desafios da juventude. Exato. Eu sou da geração 2000, eu entrei na faculdade no ano 2000. Há todo um fervilhar dessa geração que é comum a todos os jovens e queremos conhecer tudo, queremos ir pelo nosso caminho.
E na verdade, talvez até tinha começado um pouco antes da faculdade, mas Mas já lá no Funchal também? sim, se calhar já começa a haver a curiosidade, a cedência aqui e ali. Recordo-me que na entrada da faculdade ainda vinha à igreja, a igreja central, ainda era convidado, não era por falta de motivação e Exato. ao chamamento da igreja, era por uma questão pessoal em que se calhar os amigos não são assim tão maus, isto aqui não é assim tão mau, eu posso sair um bocadinho à noite com as pessoas, é conviver, eu até posso passar a mensagem. Pois. Portanto, estas justificações vão a pouco e pouco nós não nos apercebemos. Não nos apercebemos até onde é que vamos e depois, a certo dia, recordamos que provavelmente já não nos lembramos quando é que fomos a última vez à igreja, já não recordamos a última vez que estudamos a Bíblia, não sentimos necessidade de um envolvimento cristão, achamos Exato. que as outras coisas até são mais importantes ou não. Portanto, nós começamos a ter outras De forma prioridades. crescente e muito subtil, vai havendo o afastamento. Um afastamento. E qual foi o período? Esse período, tu dirias quantos anos mais ou menos foi essa Eu fase? diria que 3 a 4 anos foi o suficiente. Foi muito rápido. O afastamento é rápido, mas subtil. Exato. É rápido, Exato. mas subtil. Eu acho interessante que no testemunho depois que partilhavas, no entanto, quando tu sempre vais visitar a tua família e voltas, portanto, ao Funchal, tu aí como que se vestisse uma capa, não é? No sentido de Sim. parecer um membro que continua ativo e não deixaste de ir à igreja. Portanto, sempre que visitavas os teus pais, a tua família, portanto, a Madeira, tu ias Sim. sempre à igreja na mesma. Sim, quando visitava a Madeira, era a minha igreja, Pois. eram os meus irmãos, era o meu pai, a minha mãe, e o normal de ir à igreja no sábado, portanto era um proforme, Pois. para não, se calhar, não chocar ninguém, mas Deus dá sempre uma nova oportunidade. Nós Sem quando... Tu sentias culpa, sentias-te perturbado nesses momentos que tu tinhas consciência que estavas um bocadinho afastado? Houve um chamamento de Deus, houve uma possibilidade de, quando eu acabei a bacharelato, de poder voltar a servir ao Senhor. Ofereci-me para trabalhar com a ADRA, e a ADRA tinha um projeto a decorrer na Coreia do Norte, em que era a construção do hospital, e eu como engenheiro chamaram-me e eu aceitei o desafio, e lá Reacendeu uma chama. houve um despertar bem, estamos na Coreia do Norte, Exato. estamos quando as pessoas precisam, estamos com a Igreja Adventista, com membros super dedicados, voltamos outra vez um pouco, se calhar, a ter uma prática e uma coisa que há uns anos já não tinha, e houve um despertar aí nessa altura. E foi no regresso que Que, conheci... entretanto, tu conheces, e vou passar agora exatamente à Nilza. Nilza, tu vieste depois para o continente também, portanto estás Sim. a fazer os teus estudos na mesma, não é na mesma faculdade, não, Não, estavas. não. Vós conhecestes foi numa noite, numa discoteca, portanto num encontro social. Exato. Recordas-te desse momento e diz-me sobretudo isto, que é o mais importante, o que é que despertou em ti no sentido espiritual, se calhar por essa sensibilidade que tu já tinhas, o que é que foi conhecer a palavra de Deus através do Ivo? Pois, eu precisamente uns meses antes de conhecer o Ivo, nunca me esqueço, estava com uma amiga minha e disse: eu não estou a entender o sentido desta vida, faltava qualquer coisa, Tinhas não um vazio. fazia, sim. E então dirigi-me, não me esqueço, eu estava a morar em Algés e disse: olha, vamos a uma igreja, e ela também sentia isso, então vamos a uma igreja, e fomos à igreja católica, na verdade, mas entramos e saímos e ninguém deu por nada, nem por mim, não é? Eu queria falar com alguém, até olhei para o senhor padre na altura, mas pensei, vou-me embora. Depois, entretanto, conheci o Ivo e conforme nos fomos estando juntos, ele nunca me falou diretamente, só que uma vez ele perguntou: se tu quiseres um dia podes ir à igreja comigo. E eu achei interessante que eu aceitei. Ele surpreso disse: tu vais? Eu, sim. Então surgiu, quando fomos para o Funchal, estávamos numas férias, surgiu a oportunidade de ir ao sábado à igreja. E no início não entendíamos: mas vais à igreja porquê? Eu disse: olha, eu nunca faria ao meu pai de outra forma, por respeito ao meu pai, eu vou à igreja. Então
Fui com ele um dia à igreja. Então, e não achaste estranho que esta igreja se reunia no sábado? Portanto, Sim, sim. ele disse que não era a igreja católica, no Sim. fundo, acabou por dizer. Pois. Qual é a tua primeira impressão desse momento? Eu realmente achei estranho, porque principalmente que tinha a minha rotina do sábado, não é verdade? Exato. Ao longo do tempo, eu também sou um bocadinho rebelde, ao longo do tempo, no início foi tudo muito giro, mas depois tive algumas resistências, porque tinha, uma coisa era uma vez, mas eu queria também estar com ele, mas também queria ter, ao sábado nós tínhamos o hábito de pôr a nossa casa pronta para o domingo. Exato. O dia de preparação, em vez de ser, como é o nosso à sexta-feira para o sábado, era o do sábado para o domingo. Pois, e isso estava a dar um bocadinho a volta à cabeça, mas depois as pessoas eram muito, muito cativantes, principalmente, lembro-me da amizade, e isso começou ao longo dos meses, foi ficando, até eu lembro-me que chegou uma altura em que senti vontade de estudar a Bíblia, e nós depois começamos diariamente, aquilo normalmente faz-se uma vez por semana, não é verdade? Mas nós começamos a fazê-lo ao fim do dia, todos os dias, cada estudo bíblico, e nunca me esqueço de chegar à parte do... Acho que já tinha passado a parte do dízimo, tinha decidido sozinha fazê-lo, e depois passei pelo batismo e disse, se eu decidi dar o dízimo, porque é que não me decido também me batizar? E vem a decisão. Ivo, nessa altura, quando tu conheces a Nilza, passou pela tua mente algum receio pelo facto de ela não conhecer a mensagem? Ou achaste, e para a tua surpresa, como havia uma sensibilidade espiritual, teres alguém que do teu lado também aceitasse as verdades, que embora estivessem um bocadinho esquecidas, no fundo estavam-te a incomodar e tu querias recuperá-las novamente, e depois da experiência lá na República, não é? Sim. Portanto, eu achava isso importante. Que acho que não teríamos futuro se não fosse dessa forma. Mas no momento preciso em que eu a conheci, provavelmente ainda estava na dúvida do que é que se queria continuar na igreja ou não. Ainda estava, não tinha acertado. Provavelmente o momento mais marcante foi quando nós realmente decidimos estudar a Bíblia juntos. Okay. Porque o meu gosto outra vez pelos estudos bíblicos foram impressionantes. Não foi só uma benção para ti, Nilza, no fundo estava a ser para ti, estava a reavivar em ti. Exatamente. Sim, eu acho que foi uma experiência que conseguimos partilhar quase simultaneamente, um renascer. Exato. E foi isso que nos aproximou mais. Por tantas outras razões que nos dividia, mas esta foi a que nos conseguiu realmente manter juntos ainda até agora. Diz-me uma coisa, Nilza, e de forma muito breve, o facto da tua família vir ao conhecimento que tu agora estavas a ter outra percepção espiritual e outra postura de prática religiosa, houve alguma resistência da parte da tua família? Graças a Deus não. A minha mãe aceitou muito bem, até o meu pai começou também depois a frequentar a igreja e batizou-se, faleceu agora este agosto. É verdade. Mas batizou-se um ano antes e pela graça do Senhor terei a certeza que queria estar com ele. Amém, amém, na graça de Deus. Repara, pela graça de Deus, Ivo, e poderíamos dizer isto, apesar de tu estares num momento frágil, espiritualmente falando, nessa altura da tua vida, até nesse momento frágil, Deus te usa como instrumento ao conheceres aquela que um dia seria a tua esposa e que através dela poder vir os teus pais e, portanto, e todos os queridos, como Deus é misericordioso, não é? No fundo, como o Senhor é paciente e, apesar de nós, nos vai usando e realmente como seus instrumentos. Louvado seja o nome do Senhor. E por queremos louvar o nome do Senhor, chegou o momento de nós termos o tal momento para cantarmos em família, para estarmos juntos. E então um dos hinos que a família Gonçalves gosta muito é o Alvo Mais que a Neve. Eu creio que é, sobretudo, também a recordação ao teu pai, portanto, que era um dos hinos que ele apreciava bastante. Então vamos cantar todos juntos para a honra e glória de Deus. Bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão salvação. Alvo mais que a neve,
que Jesus por nosso cortou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Foi bom uma vez mais estarmos juntos em ato de louvor, através das nossas vozes e deste hino maravilhoso, sem dúvida, que nos dá esta certeza que não é pela nossa força, sem dúvida, nem pelo nosso maior esforço que um dia estaremos juntos, justos diante do Senhor, mas é pelo seu sangue que realmente nos torna mais alvos do que a neve. Oxalá assim seja, para em breve estarmos todos reunidos lá com o Senhor por toda a eternidade. Meus queridos, estamos a chegar quase ao fim do nosso programa, estamos na última parte, mas eu queria ainda ver 2 ou 3 pontos em relação à vossa experiência de vida. Entretanto, vós tendes a bênção, portanto, o vosso casamento, portanto, pela graça do Senhor, vós casais, pela graça do Senhor hoje tendes um descendente, pelo menos para começar não é? Portanto, o João, o pequenino, o tal que nós falávamos há pouquinho, que tem 10 meses. E Nilza, eu sei que tu tens estado ou estivestes durante alguns anos na tua vida com a experiência da colportagem. Estás a retomar agora outra vez. Como é que surgiu essa sensibilidade para este ministério? Pois, isso surgiu um dia num almoço na casa do meu sogro, em que eu não estava muito contente com a atividade, eu era bancária. E eu, quando conheci a mensagem, a vontade que nós tínhamos é de partilhar a voz alta a toda a gente o que nós conhecemos. Exato. E no banco eu não estava a ter essa experiência, estava a ser muito frustrante para mim, não tinha ainda a noção que o nosso exemplo também fala, mas pronto, eu queria mesmo falar com as pessoas. E então, a pessoa em questão que estava lá no almoço falou que o filho dele também era bancário e que enverdou para a colportagem. Isso despertou-me interesse. Pus o cartaz na igreja. Nessa altura, por coincidência, fui a vários colportores falar sobre o que era a colportagem. Tínhamos lá uma colportura um dia que eu encontrei no centro de saúde e perguntei o que era a colportagem e ela nessa altura então disse que o diretor das publicações iria lá, o Artur Guimarães, para dar formação. Se eu queria participar, ia falar com ele e assim sucedeu. E quando fiz a formação vi que aquilo encaixava que nem uma luva. Uau! E pela graça de Deus... Então tu acabas por deixar o banco? Sim. E, portanto, depois de uma experiência que eu sei, portanto, não dá para contar todos os detalhes, Pois. no sentido de poderes ter o poder económico para vos lançardes nesse ministério, Exato. e tu acabas por aceitar, então, fazer essa experiência. Tu viste isso com bons olhos, Ivo, ou isso assustou-te um bocadinho? Não. Porque uma coisa é falar de um... permitam-me dizer assim, de um trabalho aparentemente estável, portanto, tu eras bancário, tu és engenheiro, e, portanto, parecia estar tudo ali muito bem certinho, não é? E incomodou-te de alguma forma ou trouxe alguma instabilidade quando ela te mostrou este desafio? Nós quando aceitamos o desafio de Deus para a nossa vida, Sim. nós estávamos abertos a qualquer experiência. Ok. Até tínhamos nos disponibilizado para alguma coisa que a igreja quisesse, seja na ADRA ou outra. Ela é formada em Relações Internacionais. Portanto, mas nós estávamos
dispostos a tudo. Se era este, Para a missão como Deus Se era quisesse e onde Deus quisesse. se era este o chamado que Deus queria, se era este o chamado que nós queríamos na Madeira, em que e a Nilza na colportagem, assim fosse. E parece que Deus tem trabalhado através da Nilza fortemente. Eu lembro, não sei, mas quando ela começou a colportar, ela tinha muitas famílias, eu não sei o número, mas em estudos bíblicos já dizia que tinha dificuldade em resposta Compreendo. de todas as famílias que precisavam de estudos bíblicos. Havia lá um bairro, existe lá um bairro onde a mãe dela vive, que era relativamente problemático, em que nós simplesmente vamos à casa de todas as pessoas nos aceitam, gostam de estar connosco, gostam de orar, fizemos alguns estudos bíblicos com eles. Deus Em tem-nos chamado consequência desse trabalho. do trabalho. E sabes, Nilza, obrigada, Ivo, por teres realçado esse aspecto. Eu acho que é o trabalho mais importante do Ministério da Colportagem. Porque o mesmo também, sem querer facilmente, se pode tornar apenas e só uma profissão. E não é esse o objetivo. Portanto, o objetivo da colportagem é levar outros ao conhecimento da palavra de Jesus, não é? Através de livros de diferentes ramos, sobre diferentes aspectos, mas teres tido essa experiência de partilhar a palavra de Deus, eu acho que é muito compensador. E diariamente, eu retomei agora há 2 semanas, Sim. e Deus voltou-me a mostrar que o caminho certo era continuar a colportar, e diariamente, talvez eu não tenha tempo, mas diariamente temos possibilidade para dar estudos bíblicos. Graças a Deus, as pessoas estão sedentas, as pessoas querem conhecer a verdade. mensagem. Temos a Igreja aqui e envia-me a mim, Amém. porque Deus quer nos utilizar para levar essas pessoas para Jesus. Amém. Ivo, tu és pai, és marido, és pai, és chefe de família, és o sacerdote da tua casa, pela graça de Deus. E o Senhor te foi buscar lá onde andavas meio perdido. O que é que achas? Portanto, vós estáis casados há quantos anos? A fazer 5 anos. Há 5 anos. O que é que achas que é mais importante, e estamos num programa de famílias, para as famílias de hoje, para as famílias da nossa igreja, para as famílias jovens como vós? O que é que achas que é o segredo da felicidade na vida de um casal? Porque há desafios, todos nós temos desafios. Qual é o segredo? O segredo é a palavra de Deus. É nós, quando casamos, pusemos uma frase, eu agora não, um versículo que não me recordo, mas que fala que na sequência de 2, quando um aquece o outro, não sei se me consegue ajudar qual é o versículo, mas no final do versículo aparece que um laço de 3 dobras tem muito mais força. Então o terceiro elemento, que é Deus, é o que faz a união. E é isso que nos faz, provavelmente, de manhã nós dedicarmos a Deus, porque sem isso, sem essa renovação diária, não estou a dizer que nós não temos as nossas dificuldades, todos temos, mas sem isso é mais difícil, é muito mais difícil. E se houver uma dedicação, tanto minha como da Nilza, para poder cuidar do João, dar-lhe as educações que nós tivemos, ou ainda melhor aquilo que podemos, é isso que vai fazer a diferença na nossa família, é isso que vai fazer a diferença nos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho, na nossa igreja e na verdade na sociedade, porque as famílias fortes vão ser sociedades fortes. Sem dúvida. Nilza, tu tiveste a oportunidade, pela graça de Deus, vós tiveste há 10 meses atrás de poder ser pais. Para ti, esta descoberta maravilhosa que Deus nos concede, para o Ivo como pai, mas para ti particularmente como mãe, o que é para ti este ministério de ser mãe? Pois, eu na altura, quando o João nasceu, já antes, preocupava-me muito em saber educá-lo para entregá-lo a Jesus, e dediquei-me na leitura, na aprendizagem de como fazer isso. Até, primeiramente, devia talvez estar a aprender como cuidar do Joãozinho fisicamente, mas deixei isso para a frente. E estive-me a preocupar com essa questão. E ainda diariamente leio, ainda hoje li, é um ministério muito importante. Tentava pôr em dúvida essa colportagem, ser a ficar com o bebê, ser a ir colportar. Eu acho que dá para fazer as duas coisas neste caso, mas acho que é um ministério muito importante. Nós devemos dar atenção às nossas crianças, porque se não formos nós a cuidar delas, os pais, será muito difícil elas depois encaminharem-se no caminho certo. É verdade. Tenho lido que desde pequeninos é que nós temos que instruí-los. São pequenos pormenores, pequenas ervas daninhas que vamos ter que retirar. Tenho lido alguma literatura, alguns pais que escreveram livros muito interessantes, como Ellen White e a própria Bíblia. Mas é interessante, é um desafio vê-lo a aprender todos os dias, é muito bonito. É o dar e o receber, não é, Ivo? É uma delícia. Todos, uma delícia e um desafio, é tudo ao mesmo tempo. Ivo, eu gostava muito, e o tempo passa muito rápido, mas eu gostava muito de realçar um bocadinho, porque eu achei muito, muito bonita a forma como tu falaste dos teus pais no testemunho que partilhaste comigo. Portanto,
Não o conheço pessoalmente, quer dizer, possivelmente já tive com o irmão, mas não estou a ver quem é, o pai e a mãe. Mas o que é que tu poderias realçar de exemplo, de herança de vida, que os teus pais, tanto o pai como a mãe, te tenham dado ao longo da tua vida? Otimismo, Ok. acima de tudo. Parece uma pessoa muito alegre, o teu pai, o não meu pai é? e a minha mãe, sim. Ai, que giro. E paciência e trabalho. Acho que numa família grande Exato, há que haver trabalho exatamente. redobrado da mãe, Exato. há de haver trabalho redobrado do pai, mas eu penso que hoje eles sentem-se satisfeitos por tudo aquilo que eles deram pelos filhos e eu acho que os filhos também retribuem da mesma forma. E esse exemplifica o sacrifício, o autossacrifício para os outros, ficou marcado, bem vincado. E eu acho que a melhor a felicidade que um pai pode ter é ver os seus filhos, em primeiro lugar, no caminho de Deus. Possivelmente, quando foi aquela tua fase de juventude, sem saber, se calhar os pais desconfiando de uma ou de outra coisa, porque os pais sabem sempre e percebem sempre alguma coisa. Quantas orações a nossa querida irmã, a tua mãe, deve ter feito, o teu pai também. E, no fundo, eu creio que a maior alegria que podes dar aos teus pais, assim como os teus manos, é, no fundo, continuarmos no caminho de Deus, não é? E seguirmos a vida pela graça e pelo poder de Deus, na graça de Deus. Queridos, infelizmente o nosso tempo passou, já acabou o tempo que tínhamos para estarmos juntos, mas uma vez mais eu agradeço de coração a vossa presença e desejo muito que outras famílias, e particularmente famílias jovens como vós, porque eu sei que às vezes a vida nos vai puxando com um ou outro desafio, um ou outro projeto, uma outra ambição e no fundo acabamos por perder aquilo que é o mais importante, que no fundo é Deus e no nosso lar também. E neles eu desejo muito e particularmente para esta querida, a querida irmã Manuela, já vou tratar a irmã Manuela, que a tua mãe, quando estiver a ver esse programa, saiba que é muito amada do Senhor e Deus a quer de todo o seu coração. E assim como teve o privilégio de ver o seu querido adormecer em Jesus, esta sua querida filha, o seu genro, o seu neto, todos os seus amados vão querer conviver consigo por toda a eternidade, não é só nesta vida. Então um dia destes aceite Jesus publicamente, diga publicamente, e isso é o batismo, para realmente aceitar Jesus e viver com Jesus como já vive neste momento presente. Que o Senhor a abençoe muito e um beijinho muito grande para si. Meus queridos, obrigada uma vez mais. Ivo, se puderes orar connosco e por nós, por favor, eu agradeço, está bem? Querido bondoso Pai, Tu realmente és grande, Amém. realmente és todo-poderoso, Tu nos criaste e queres recriar no nosso coração tudo o plano que Tu tens para as nossas vidas. As nossas vidas às vezes dão muitas voltas e nós perdemos de direção, às vezes o rumo que Tu tens para nós. Ajuda-nos pessoalmente, cada um de nós, a ter bem claro quais são os nossos objetivos na nossa vida, mas acima de tudo nós precisamos também ajudar as pessoas que nos rodeiam, as nossas famílias, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, meu Pai. Tu possas trabalhar, usar-nos, que nós possamos, através do Teu Santo Espírito, trabalhar para a salvação destes. Amém. Tudo o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela sua presença, foi bom estar consigo, desejamos um sábado muito feliz e até o próximo programa.